Meu corpo falhou, mas minha alma despertou em um túnel escuro. Lá, uma escolha silenciosa definiria meu destino. E uma luz viva me chamava pelo nome. Meu nome é Brian Hoyland. Minha história começa no dia 15 de janeiro de 2017. Um dia que, até hoje, permanece gravado na minha alma. Eu já sofria de insuficiência cardíaca em estágio avançado, causada por doenças autoimunes desenvolvidas após exposição a produtos químicos tóxicos durante meu tempo no exército. Nesse dia, no pronto-socorro, meu coração simplesmente não aguentava mais. Por quase 7 horas, lutei pela vida enquanto os médicos faziam o possível para me estabilizar. Fui transferido para a UTI, mas a batalha apenas começava. Entrei em um estado grave de taquicardia ventricular. Meu coração disparava de maneira descontrolada, ameaçando falhar a qualquer momento. Eu sentia que minha hora estava chegando. A dor era insuportável, algo além do que qualquer ser humano deveria suportar. E naquele momento de fraqueza extrema, algo que não era típico de mim, eu fechei os olhos e disse a Deus: "Por favor, apenas me leve, eu não aguento mais." Foi então que tudo mudou. Senti um forte estalo dentro do meu corpo, um choque seguido por uma onda intensa de dor. Mas de maneira estranha, foi tão rápida que mal registrei. No instante seguinte, eu saí do meu corpo. Minha alma se desprendeu da matéria e me encontrei em um túnel escuro. Todo o barulho da sala de hospital desapareceu. O som dos monitores, as vozes agitadas dos médicos, o caos, tudo silenciado de uma só vez. Em seu lugar, um silêncio absoluto e uma atmosfera carregada de amor e alegria envolveram minha consciência. Era como se o próprio ar vibrasse com esse sentimento. Apesar do ambiente ao meu redor ser uma escuridão imensa, sem estrelas, sem planetas, apenas um vazio negro, eu sentia uma paz inexplicável. No entanto, algo parecia estranho. O vazio diante de mim parecia me chamar, não com palavras, mas com uma sensação hipnótica, convidativa. Ele me prometia amor, alegria e descanso eterno, mas algo dentro de mim sabia que aquele não era o verdadeiro destino que eu buscava. Eu entendi, com uma clareza que não pode ser explicada em palavras humanas. Aquele vazio não era a fonte do amor que eu sentia. Era apenas uma imitação, uma armadilha disfarçada de paz. Eu sabia que Jesus estava comigo. Eu havia sentido sua presença enquanto agonizava no hospital. E naquele túnel, mesmo em meio ao encantamento do vazio, minha alma clamou: "Eu não quero a eternidade sem Jesus." Foi nesse exato momento que percebi uma luz atrás de mim. Eu não precisava virar fisicamente para vê-la. Era como se minha consciência pudesse observar em 360 graus. Continuei vendo o vazio à minha frente, mas agora a luz que surgia atrás de mim dominava meu foco. Essa luz era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Não era uma luz comum. Era viva, vibrante, pura. Mesmo estando a uma distância inimaginável, eu sabia, com uma certeza absoluta, que era ali que eu deveria estar. Eu desejei, com todo o meu ser, ir até aquela luz. E sem sentir deslocamento, velocidade ou qualquer força física, eu simplesmente estava diante dela. Sem esforço, sem tempo, apenas a presença. Fiquei maravilhado. A luz não ofuscava meus olhos. Pelo contrário, ela parecia me envolver, penetrando em cada parte do meu ser. Era amor em estado puro. Amor que preenchia, curava, libertava. Eu senti como se estivesse envolto na manta mais quente e segura que você possa imaginar, num dia frio de inverno. E de repente, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Minha mente se expandiu. Meu intelecto era agora muito além do que eu poderia ter concebido enquanto estava vivo. Eu compreendia coisas que jamais estudei ou vivi. A história do mundo, verdades profundas sobre a existência. Tudo fluía em mim como se sempre tivesse feito parte de quem eu era. Não havia confusão. Cada pensamento, cada lembrança da minha vida surgia clara, acessível, ao mesmo tempo. Era como se minha consciência pudesse abrir inúmeras janelas de entendimento simultaneamente, sem esforço. Enquanto absorvia tudo isso, olhei para os lados tentando encontrar o fim daquela luz. Olhei para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E percebi. Não havia fim. Essa luz era infinita. Não havia dúvida. Eu estava diante de Deus. E no momento exato em que reconheci isso em meu coração, ouvi, não com meus ouvidos, mas dentro da minha alma, a resposta dele: "Você pode entrar." Sem hesitar, sem medo, sem dúvida, eu mergulhei na luz. E foi ali, naquele mergulho, que eu comecei a viver a experiência mais transformadora da minha existência. Quando mergulhei naquela luz infinita, algo indescritível começou a acontecer. O amor de Deus, aquela força viva e pulsante, fluía em mim como um rio interminável. Não havia resistência, não havia medo.
Era como se cada célula da minha alma estivesse sedenta por aquilo e agora finalmente estivesse sendo saciada para sempre. Eu caminhava dentro da luz. Cada passo era como atravessar camadas de amor mais profundas, mais puras, mais transformadoras. E enquanto avançava, a minha consciência continuava expandindo. Eu entendia segredos do universo que jamais imaginei. Era como se toda a história da humanidade, todas as vidas, todas as dores e alegrias estivessem contidas naquele único pensamento eterno de Deus. E então, uma nova revelação. Percebi que toda essa luz, todo esse amor, toda essa verdade estavam centrados em uma única fonte, Jesus Cristo. No momento em que compreendi isso, disse com todo o anseio da minha alma: eu quero ver Jesus. E então, como se um novo véu tivesse sido retirado diante dos meus olhos espirituais, a luz à minha frente se abriu, revelando uma vasta sala. Era um espaço de boas-vindas, e nele, incontáveis seres estavam reunidos. Eles tinham forma humana, mas não eram exatamente como nós. Seus corpos brilhavam com uma luz prateada suave, irradiando paz e alegria. Eu podia ver a frente e as costas de cada um deles ao mesmo tempo. Nada estava escondido, nenhum movimento era perdido. E no centro de todos eles havia uma luz muito mais intensa. Uma luz que ofuscava todas as outras, mas não cegava. Ao contrário, atraía como um ímã de amor irresistível. Eu sabia, era ele, era Jesus. O amor que fluía dele era tão forte que parecia um rio de vida jorrando diretamente para mim. Era como se eu fosse um canudo mergulhado numa fonte inesgotável. O fluxo nunca parava, nunca diminuía, e cada gota era nova, fresca, eterna. Sem pensar, sem hesitar, sem medo, gritei dentro da minha alma: Jesus, eu quero ver o seu rosto. E naquele instante, aconteceu algo que mudou tudo. O rosto de Jesus começou a se revelar diante de mim. Não de uma só vez, como uma fotografia, mas como uma sequência infinita de expressões, cada uma carregada de misericórdia, ternura e amor indescritível. Era como folhear rapidamente um livro de imagens vivas, mas cada imagem era única, verdadeira, eterna. Seus olhos, quando se fixaram em mim, transmitiam algo que palavras humanas não conseguem capturar. Uma aceitação total, uma misericórdia que atravessava todas as minhas culpas e medos. Naquele olhar, não havia condenação. Havia apenas perdão. E naquele momento, diante dele, eu entendi a gravidade de todos os meus pecados. Não porque ele me acusasse, mas porque sua luz revelava tudo. Cada mentira, cada orgulho, cada ato de egoísmo. E mais do que isso, ele me mostrava as consequências que eu nunca tinha imaginado. As pessoas que machuquei sem perceber, as dores que causei com minhas atitudes. Eu não sentia vergonha como sentimos aqui na Terra, de maneira paralisante. Eu sentia um tipo de tristeza sagrada, uma consciência profunda da dor que minhas escolhas tinham causado, não apenas aos outros, mas ao próprio coração de Jesus. E mesmo assim, ele sorria para mim. Seu sorriso era a promessa viva de que tudo aquilo estava sendo lavado, curado, redimido. Eu não precisava carregar essas culpas para sempre. Enquanto ele me olhava, todo o céu parecia celebrar. Eu podia sentir a alegria dos seres ao meu redor, não porque eu fosse perfeito, mas porque eu estava sendo curado. Então Jesus começou a me mostrar a minha vida. Mas não de maneira linear, como um filme. Era tudo ao mesmo tempo. Infância, juventude, momentos de dor, de escolha, de amor, de erro, tudo flutuando em torno de mim. Eu podia ver o bem que fiz e que às vezes nem tinha consciência. E também via as vezes em que eu poderia ter amado mais, servido mais, perdoado mais. Mesmo assim, nunca houve rejeição. Só amor, só graça. E em meio a tudo isso, Jesus me fez uma pergunta que ecoou dentro de mim com uma força irresistível. Por que você gostaria de voltar? Não foi um desafio, nem um teste. Era uma pergunta sincera, profunda. Era o convite para refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Pensei na minha família, no meu trabalho, nos sonhos que ainda queria realizar. Mas à medida que cada motivo surgia em minha mente, percebia que eram vazios diante da grandeza daquele amor, até que compreendi. Eu queria voltar para amar. Amar como Jesus me amou. Compartilhar o que eu havia recebido. Levar, ainda que de forma imperfeita, aquele amor de volta ao mundo. E então, no meio da luz, senti sua aprovação. Não houve palavras, apenas amor. Um amor tão forte que me envolveu completamente. Antes de eu partir, ele me deu 3 instruções muito claras. 1. Rezar mais, não apenas com palavras, mas com ações de amor. 2. Sofrer com alegria, aceitando a dor como parte do caminho para a santidade. 3. Compartilhar o seu amor, espalhar a luz que havia recebido. Aceitei tudo com o coração aberto. E então senti a luz começando a me guiar de volta. Caminhei novamente pelo túnel, mas desta vez, ele não era mais um vazio sombrio.
À distância vi meu corpo no hospital, cercado por médicos e enfermeiros lutando freneticamente para me trazer de volta. Sabia que a dor me esperava, sabia que a vida seria difícil, mas também sabia que agora eu carregava algo que ninguém poderia me tirar. O amor de Deus vive em mim. Com um último impulso, mergulhei de volta no meu corpo, e a minha nova vida começou. Mesmo após 10 minutos de morte clínica, Brian voltou com uma certeza absoluta. O amor de Jesus é real, é infinito, e está esperando por todos nós. Ele viu que não importam nossos erros, nossas falhas ou nossas dores. O que realmente importa é o que fazemos com o tempo que ainda temos aqui. Brian entendeu que sua missão, assim como a de todos nós, é simples e profunda. Amar mais, perdoar mais e deixar que Deus nos transforme através do sofrimento. A experiência de Brian nos lembra que a vida após a morte não é o fim, é o começo de tudo aquilo que o nosso coração sempre buscou: paz, luz e comunhão com o Criador. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre o poder do amor divino. Nos vemos na próxima experiência real de quem esteve do outro lado e voltou transformado.